Sabe aquela sensação de ter certeza que você anotou alguma coisa, mas não consegue lembrar onde você colocou? Pois é, isso sempre acontece comigo. Então eu resolvi buscar um jeito de fazer algo a respeito. E aí, a gente criou isso aqui, um assistente de IA que consegue pesquisar todas as minhas anotações e arquivos, usando o N8N, o Reg e o Pinecone. Hoje a gente vai te mostrar exatamente como montar sua própria base de conhecimento que responde qualquer pergunta usando o seu próprio conteúdo. Deixa eu te explicar melhor. Você vai conseguir conversar com as suas anotações, é isso mesmo. Você vai conseguir puxar informações na hora e parar de pesquisar por pastas e pastas sem fim. Curtiu a ideia? Então vamos ver como funciona. Se você ouviu N8N, Reg ou Pinecone e pensou, pera, mas o que é isso aí? Relaxa, nos próximos minutos a gente vai te explicar o que cada um faz e como que eles trabalham juntos. Vamos começar pelo Reg, porque ele é o pulo do gato dessa história. Reg significa Retrieval Augmented Generation, algo como geração aumentada por recuperação ou por busca. Eu sei que parece complicado, mas é tranquilo. Imagina o ChatGPT fazendo uma prova com consulta. Em vez de ele chutar, ele vai olhar suas anotações antes de responder. É isso que o Reg faz. Ele dá ao seu assistente de IA acesso ao seu conhecimento para responder usando informações que você já tem. Sem o Reg, a IA só vai usar o que ela já foi treinada. Com o Reg, ela busca dados reais nos seus arquivos e anotações. Então cada resposta fica precisa e personalizada. Para esse projeto funcionar, a gente vai precisar conectar 3 ferramentas principais. Primeiro, o N8N. A gente já conhece ele, né? A nossa ferramenta de automação visual que costura tudo junto. Pensa nele como a sala de controle onde a gente vai montar todo o fluxo. A segunda é o Pinecone. Ele é um banco de dados inteligente que guarda e pesquisa suas anotações pelo significado, não só pelas palavras. Então mesmo que você faça uma pergunta de um jeito totalmente diferente do que está escrito, ele ainda acha a informação certa. E por último, a OpenAI, que cuida da parte de linguagem. Ela lê os seus dados e monta a resposta final. Basicamente, é o que faz o assistente soar natural. Então agora que você já viu o cenário geral do que a gente vai fazer aqui, vamos ver isso funcionando de verdade. A gente vai montar tudo dentro do N8N, conectar o Pinecone para armazenar as anotações e usar o OpenAI para deixar tudo com um tom de conversa. Bora construir então. Primeiro você vai precisar do N8N rodando em um VPS da Hostinger, e para esse vídeo a gente vai usar o KVM2, que é o mais popular aqui da Hostinger. Mas antes de fechar sua compra, use o nosso cupom VPSBR10, que vai garantir 10% de desconto para você. O link está aqui na descrição. Feito isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui, o link também está na descrição para ver o passo a passo da instalação do template do N8N no seu VPS. Aí volta aqui para continuar a criação do nosso workflow. E antes de criar qualquer coisa no N8N, você vai precisar separar as suas chaves de API. Você vai precisar de duas. Uma chave da OpenAI, que você consegue no platform.openai.com para gerar embeddings e usar os modelos de chat. E uma chave da Pinecone, que você consegue no pinecone.io. Tem um plano gratuito que é ótimo para começar. Deixa elas por perto porque a gente já vai colocar isso no N8N. Tá bom, então a gente tem aqui esse workflow que a gente criou. A primeira coisa que a gente tem aqui são esses 2 triggers do Google Drive. Um é quando um arquivo do Google Drive é criado e o outro é para quando um arquivo do Google Drive é atualizado. Essas 2 ações iniciam esse workflow. Então para começar, você pode conectar o seu Google Drive no N8N e aí a gente seleciona a pasta que a gente vai vasculhar, que a IA vai ficar de olho. Então a gente vai selecionar aqui a pasta Reg Documents que a gente preparou para esse vídeo. Então imagina que essa pasta aqui é a sua base de conhecimento pessoal. Então tudo que você quer que seja pesquisável, que a IA vai pesquisar, você coloca aqui nessa pasta. E aí nesse caso o N8N vai vasculhar tudo que tiver de mudança nessa pasta Reg Documents. Como você pode ver aqui, a gente tem um arquivo nessa aba Watch For que foi criado. E outro aqui na aba Watch For para o trigger de atualização. E aí nossos poll times estão configurados para cada minuto. E é isso, assim que o workflow começa, a gente faz um download do arquivo dessa pasta aqui do Google Drive. E aí, uma vez que a gente tem esse arquivo baixado para o nosso workflow do N8N, o próximo passo é conectar o Pinecone Vector Store. Então, o que é esse Vector Store e o que é exatamente o Pinecone? Tá, a gente vai tentar explicar de uma forma mais simples possível. A primeira coisa que você tem que fazer é criar uma conta do Pinecone. Então, vamos fazer isso aqui agora. Uma vez que você criar a sua conta Pinecone, você precisa criar uma chave de API para a sua conta do Pinecone. E não se preocupe porque o Pinecone tem uma conta grátis e os limites são bastante altos, perfeitos para esse exemplo. Então, uma vez que você tem a sua chave de API, vamos voltar aqui para o N8N e adicionar uma nova credencial para a API do Pinecone.
é só você colar a sua chave de API aqui, salvar, e uma vez que você conectou as suas credenciais, a próxima coisa que a gente vai fazer é criar um index do Pinecone. Então, para fazer isso, a gente vem aqui no Pinecone de novo, clica aqui em Database, e aí clica aqui para criar um index. Então aqui a gente seleciona um nome, como por exemplo Reg Documents, que é o nome da nossa pasta lá. E aí para a configuração de texto, a gente vai selecionar esse aqui, Text Embedding 3 Small da OpenAI. E o que é esse Text Embedding aqui? Imagina que você tem esse monte de informação de texto indo aqui para o Pinecone, quando ele deveria ser convertido para Vector. Então, basicamente, a OpenAI tem esse modelo de embedding que faz exatamente isso. E para as dimensões, a gente pode selecionar aqui 1536 ao invés de 512, porque ele tem mais números no vetor em si, o que significa que ele pode guardar mais dados dentro do vetor. E aí, para outras configurações, pode deixar do jeito que tá, porque é uma conta grátis, então a gente não tem muitas opções aqui. E aí, quando você terminar, é só clicar aqui para criar esse index e ver como que a sua database está sendo criada. E agora você tem uma base de dados nova que pode realmente guardar vetores. E como você pode ver aqui, ainda não tem nenhum registro, então vamos criar um. Vamos voltar lá para o n8n no Vector Store do Pinecone. E aqui no modo de operação, a gente tem aqui esse Insert Documents, inserir documentos. O Pinecone Index, você pode selecionar aqui para escolher da lista e você deve ver aqui a sua base de dados que você acabou de criar. Então é só selecionar ela. E aí o próximo passo que você precisa fazer é conectar o Pinecone Vector Store para o modelo de embedding da OpenAI. A gente pode fazer isso só selecionando um e conectando uma conta da OpenAI como credenciais e como modelo a gente vai escolher o Text Embedding 3 Small. E é isso, agora você conectou o Pinecone Vector Store com o modelo de embedding da OpenAI. E a próxima coisa que a gente vai fazer aqui é conectar esse Default Data Loader no seu Pinecone Vector Store. E o que isso faz, basicamente? Ele pega o seu arquivo que foi enviado ou atualizado no Google Drive, extrai todos esses dados, todos esses textos, e a gente tem aqui esse divisor de texto de caracteres recursivo, que basicamente vai extrair o texto do arquivo. Então aqui nesse caso a gente tem o nosso tamanho de bloco como 1000, o que significa 1000 caracteres, e a gente também tem aqui a sobreposição desses blocos como 100, o que significa que tem uma sobreposição entre os indexes. Então, esse aqui é o nosso novo workflow que vai vasculhar os novos arquivos criados ou atualizados lá no Google Drive e aí armazena esses arquivos como vetores. Essa parte pega os seus arquivos, usa a OpenAI para transformar eles em embeddings vetoriais e envia tudo lá para o Pinecone, onde eles ficam guardados e prontos para busca. Quando você faz uma pergunta, o n8n aciona o Pinecone para encontrar as notas mais relevantes e manda tudo para a OpenAI. E aí, ela devolve uma resposta em linguagem simples. E agora a gente vai para a segunda parte desse workflow aqui, porque a gente ainda não acabou. Então imagina que agora a gente tem essa base de dados aqui com todas as nossas informações. Então agora a gente tem que conectar o chatbot com essa database para que a gente possa interagir com os arquivos e anotações que a gente tem, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é bem simples. A gente vai adicionar um trigger de chat que a gente vai conectar ao agente de IA. A gente preparou aqui um prompt simples para o nosso agente de IA, para ele entender qual que é o contexto que a gente está fazendo aqui, que a gente está tentando vasculhar documentos na database e para ele procurar por informações corretas, que sejam úteis e que se ele não achar nada, ele só vai responder que ele não achou nada. Então esse aqui é o trabalho principal desse agente de IA. Vamos dar uma olhada no que mais a gente criou aqui. A gente conectou aqui o modelo de chat da OpenAI, que é um modelo simples. A gente usa aqui o GPT 4.1 Mini. E aí a gente adiciona esse Window Buffer Memory aqui e configura como 5 aqui o comprimento do contexto, só para ele ter uma memória simples do que a gente está conversando. E aí, como ferramentas, a gente vai conectar também uma Vector Store e como nome a gente colocou aqui Company Documents Tool. Na descrição a gente escreveu alguma coisa aqui que pode ser traduzida como recupere informações de qualquer documento da empresa. E aí, no agente de AI, naquele prompt de sistema, a gente pode falar para ele usar especificamente esse Company Documents Tool. E aí, uma das últimas coisas que a gente precisa para esse workflow aqui é, novamente, o Pinecone Vector Store, mas dessa vez de recuperação e como uma ferramenta. E aí a gente conecta a mesma conta do Pinecone para esse node aqui. E aí, como modo de operação, a gente selecionou esse aqui, Retrieve Documents as Vector Store for Chain ou Tool. Então, como recuperador de documentos. E aí, como Pinecone Index, a gente seleciona aquela nossa base de dados lá, o Reg Documents. Se você conectou suas credenciais aqui, deveria aparecer de forma automática. E aí a gente também vai conectar o node de embeddings da OpenAI.
que é aquele mesmo que a gente usou no outro workflow, e vamos selecionar também o mesmo modelo, Text Embedding Trade Small. Isso é um passo crucial porque em toda a sua base de dados, você precisa usar o mesmo modelo em todos os passos. E é isso, pessoal, a gente tem aqui agora um workflow completo de duas partes, onde a primeira parte vai ler o documento e guardar eles na database do Pinecode, e na segunda parte a gente tem um chatbot de linguagem mais natural, que a gente pode interagir para procurar em todos os nossos arquivos e nodes para esse texto específico que a gente está procurando. Então vamos testar aqui o que a gente acabou de criar. E aí, uma vez que a gente executou esse workflow, a gente já baixou o arquivo do Google Drive, a gente pode ver aqui que tem um item, a gente já rodou com sucesso aqui o Pinecone Vector Store, o Node de Embedding da OpenAI foi usado também, todos os arquivos foram analisados. E aí vamos ver lá na dashboard do Pinecode de novo. E a gente tem aqui agora uma contagem de 8 registros. E aí esses vetores também foram construídos com sucesso. Então essa aqui é a primeira parte, certo? Então vamos testar aqui, abrir um chat e dizer alguma coisa como qual que era o nome do gerente de produto. E a gente tem aqui a nossa resposta, que é o Minius, o nosso gerente de VPS aqui da Hostinger. Como você pode ver, ele usou aquele arquivo lá da nossa pasta do Google Drive, buscou por essa informação que a gente pediu, e aí usando a database do Vector Store aqui, ele ranqueou todas as informações relevantes e deu a resposta certa sem aquelas alucinações. E também não tá inventando coisa. E é isso, gente. Quando você vê isso assim na sua frente, você percebe quanto que o n8n simplifica uma coisa que antes ia exigir muitas páginas de código. Essa é a mágica do RAG. Seu assistente de IA não tá inventando nada, ele tá usando exatamente o que você enviou para ele. E aí agora você tem o seu próprio assistente de IA, graças ao n8n, o RAG e o Pinecone. Você acabou de criar uma ferramenta prática que dá para usar todos os dias, para pesquisar suas anotações, seus documentos de trabalho, resumos de pesquisa para os seus projetos, o que você quiser. Se você quer aprender mais sobre o n8n, dá uma olhada nessa nossa playlist aqui, inclusive no vídeo sobre o workflow do nosso assistente pessoal feito no n8n. E já se inscreve aqui no canal para não perder nada. Conta pra gente aqui nos comentários o que você pretende construir com o RAG. Vai ser um bot de suporte pro seu negócio? Ou um assistente de pesquisa pro seu mestrado? A gente quer muito ouvir suas ideias. Vem muito mais conteúdo sobre o n8n por aí, pessoal. A gente tá só arranhando a superfície da automação com IA. Valeu por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.